Fala Geek Maníacos, aqui quem vos fala é o Chacal, e hoje eu vou fazer um breve resumo sobre a história do Coringa nos quadrinhos. Devido ao sucesso estrondoso do filme Coringa nos cinemas, hoje vamos falar um pouco sobre a origem e a história deste personagem nos quadrinhos. The Joker, mais conhecido no Brasil como o Coringa, é considerado um dos melhores e mais emblemáticos supervilões das histórias em quadrinhos em geral. O Coringa foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane e teve sua primeira aparição em Batman número 1, publicada pela DC Comics em abril de 1940. Não é oficial, mas muitas histórias indicam que a inspiração para o Coringa surgiu de um personagem do filme The Man Who's Loud, que aqui no Brasil teve seu título traduzido como O Homem que Ri, lançado em 1928. Esse personagem era Gwen Plain, interpretado por Conrad Veidt. Porém, as similaridades acabam por aí, pois o filme é acreditado como um melodrama com alguns momentos de suspense, muito similar à história como Corcunda de Notre Dame, pois ambas as obras são escritas pelo mesmo autor, o escritor francês Victor Hugo. O Coringa foi inicialmente concebido como um mentor criminoso, introduzido como um psicopata, com um senso de humor sádico e distorcido, inicialmente planejado para ser morto durante sua aparição inicial. Porém, ele foi poupado pela intervenção editorial, permitindo que o personagem fosse progredindo como o célebre alter ego e arco-inimigo de Batman. O Coringa também é conhecido por outros nomes, como o Príncipe Palhaço do Crime ou Bobo da Corte do Genocídio. Na década de 1950, devido à regulamentação do Código Quadrinhos Comic Code Authority, o personagem perde suas características sádicas e sombrias, para se tornar um ladrão pateta e brincalhão, antes de retornar às suas raízes mais sombrias no início dos anos de 1970. O Coringa fez parte das histórias que definem os super-heróis, incluindo o assassinato do segundo Robin, Jason Todd, publicado no arco Morte em Família, e no arco de A Piada Mortal, em que Bárbara Gordon é atingida por um disparo de arma de fogo pelo Coringa, que a deixa paraplégica. Também existem outros vários arcos que exploram a relação do vilão e herói, de forma a envolver cada vez mais o leitor, com a personalidade imprevisível do vilão. Títulos estes como A Morte do Batman, O Homem que Ri, Cavaleiro das Trevas, Alvos Fáceis, Louco Amor, Asilo Arkham, O Imperador do Mundo, Coringa e muitos outros títulos. Ao longo de décadas de aparição, foram publicadas possíveis origens do Coringa. Porém, a mais conhecida diz que, antes dele se tornar o Coringa, ele era um golpista e assumiu a identidade de Capuz Vermelho, que depois de praticar alguns crimes, foi perseguido e acidentalmente cai em um tanque de resíduos químicos que embranquece a sua pele, deixa o cabelo verde e lábios vermelhos. A desfiguração resultante o leva à total insanidade, e desde o acidente ele adotou o nome de Coringa, com uma clara referência às cartas de baralho, ao qual ele veio se assemelhar. Essa história foi publicada na edição Detective Comics 168 de fevereiro de 1951. O Coringa é considerado pelos críticos como o adversário perfeito do Batman, o que o torna uma contraparte do outro, dando a entender que não se pode existir um Coringa sem um Batman, nem um Batman sem o Coringa. Já que o Coringa não possui nenhuma habilidade sobre-humana, em vez disso ele usa sua experiência em engenharia química para desenvolver misturas venenosas e letais e armamentos temáticos, incluindo cartas que cortam, barbas com ponta de navalha, campainhas de alegrias mortais e flores de lapela que pulverizam com ácido. Apesar do Coringa por muitas vezes trabalhar com outros supervilões, como o Pinguim, Duas Caras, e em grupos como Gangue da Injustiça e Liga da Injustiça, tais relações acabam muitas vezes por entrar em um colapso devido ao constante desejo do Coringa em procurar o caos desenfreado. Na década de 1990 foi introduzido um par romântico ao personagem, na forma de sua ex-psiquiatra do Asilo Arkham, Harley Frances Quinzel, Arlequina, que devido à sua paixão platônica pelo seu pudinzinho, se torna a parceira ideal do Coringa em seus crimes. A Arlequina foi criada por Paul Dini e Bruce Timm para a série animada do Batman, onde ela estreou no episódio 22 de 1992. E devido ao sucesso da desequilibrada ex-psiquiatra apaixonada pelo Coringa,
Sua primeira aparição nos quadrinhos foi em Batman Adventure número 12, de setembro de 1993, e mais tarde em Louco Amor. Porém, essas aparições em quadrinhos se referem à série animada, já que ela só foi incluída oficialmente no universo dos quadrinhos em outubro de 1999, no arco Batman Harley Quinn, com a célebre e emblemática ilustração de capa de Alex Ross. O Coringa é considerado como um dos mais icônicos, se não o mais reconhecido personagem da cultura pop, já que é considerado por muitos um dos maiores vilões de quadrinhos já criado. Na HQ Detective Comics número 1 de 2011, da fase dos 952, o Coringa surge mais insano e doentio do que nunca. O palhaço do crime já inicia sua história brigando com um psicopata que diz ser seu fã, e aparentemente quer matá-lo por isso. O Coringa se encontra encurralado por alguém muito maior do que ele, e para se defender, morde a veia jugular de seu atacante, além de esfaqueá-lo diversas vezes enquanto dizia estar dando seu autógrafo. Posteriormente, na mesma edição, o Coringa permite que o mestre dos bonecos arranque a sua face, enquanto explica ao Coringa que o homem que ele matou anteriormente com diversas facadas era seu filho. E ainda na fase do 952, os arcos Morte na Família e O Fim do Jogo exploram ainda mais a mente perturbada e doentia do vilão. Já no lançamento do Universo DC Renascimento, apresenta o Batman em seu computador na Batcaverna, investigando sobre 3 Coringas distintos. Não se sabe ao certo quem são, pois especula-se que sejam 3 Coringas de épocas diferentes ou realidades alternativas. Possivelmente este enredo seja explorado em breve, pois será lançado pelo selo Black Label da DC Comics com o título Three Jokers, ainda sem data de lançamento. Continuando na fase Renascimento, a personalidade doentia e sádica do Coringa se mistura com um tom mais sombrio e mórbido, que consome a mente do Batman, nas páginas de Noite das Trevas Metal. E também na minissérie The Batman Who Laughs, que ainda não tem previsão de lançamento aqui no Brasil. Bom pessoal, isso é tudo. Agradeço desde já a atenção de vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like. E por favor, deixe suas dúvidas, críticas, curiosidades, sugestões nos comentários. Muito obrigado a todos. E é isso aí, Geek Maníacos. Até a próxima. Valeu!